Fala crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Miados Históricos, o canal que apresenta a história em pequenos e deliciosos sachês. Antes de começar, aquele lembrete básico para você deixar o seu like, ativar o sininho e principalmente falar para os seus amigos a respeito do canal, das aulas, das resoluções de exercícios, das dicas para Enem, para vestibulares. Depois da vinheta, a gente volta para continuar com a nossa sequência Miados Resolve. Vamos falar de Grécia Antiga. Pois bem, um dos assuntos que mais aparece em provas é Grécia Antiga. Aliás, é impossível que você faça uma sequência de vestibulares sem encontrar ao menos uma questão de Grécia. E eu estou falando de qualquer grande vestibular. FUVEST, Unicamp, Unesp, Enem, particulares, outras estaduais que tenha nos diferentes estados do Brasil. É claro que Grécia Antiga vai aparecer. Por quê? Porque a Grécia Antiga ela faz parte daquilo que a gente conhece como Antiguidade Clássica. E a Antiguidade Clássica é a parte da Antiguidade que tem mais link com a gente, que tem mais a continuidade nos dias de hoje, até por isso foi chamado de clássica, certo? E dentre a Antiguidade Clássica, a Grécia é muito importante. Em especial, a questão política da Grécia Antiga. Porque os gregos trouxeram duas noções para nós que não são a mesma coisa, porém que são muito importantes até os dias de hoje, que são as noções de cidadania e de democracia, que são duas coisas que aparecem muito na Grécia, tá? E aí, para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, eu escolhi algumas questões, uma do Enem, uma da Unicamp Teste e uma da Unicamp Discursiva, tá? Para mostrar como isso aparece em prova. E no meio disso, a gente vai fazer uma FUVEST que fala de uma outra parte da Grécia, que é a parte das guerras. Então, vamos lá. Nossa primeira questão aqui é uma questão do Enem 2020, falando a respeito de democracia e cidadania. Vamos ler o enunciado primeiro, aquele nosso modelo padrão. Naquele contexto, a emergência do sistema de governo mencionado no texto promoveu. Então, primeiro ponto, nós vamos ter que ler esse texto e descobrir qual é o sistema de governo que ele está falando. Afinal de contas, o enunciado não nos disse qual é. O enunciado disse, há um sistema de governo que está sendo mencionado. E ele deve ter alguma importância, porque ele pergunta o que isso promoveu, tá? Mas nós não sabemos ainda qual é. Assim, a gente sabe uma pergunta de Grécia, certo? Que pergunta a respeito do sistema de governo, fatalmente é democracia. Só que numa prova a gente não saberia que é uma questão de Grécia ainda. Então vamos lá. Na Grécia, pronto, agora sim. Na Grécia a gente tem certeza que ele vai falar de democracia. O conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Aqui a gente precisa começar a conversar um pouquinho, porque esse conceito é um conceito muito importante a respeito de Grécia, que é o conceito de cidadania. E eu vou deixar isso aqui como ideia básica, tá? Quando a gente fala de Grécia, é muito importante que você saiba que cidadania tem a ver com participação política. Participação. Nicolás, mas por que isso? Porque o cidadão é aquele que tem o direito de discutir o futuro da cidade. O político é aquele que tem direito de discutir o futuro da polis. Tudo bem? Toda polis, e a Grécia tem mais de 100, toda polis grega tem essa noção de cidadania. Cuidado que democracia e cidadania não são sinônimos, certo? Toda cidade vai estabelecer critérios de participação política. Toda cidade vai estabelecer critérios de cidadania, ok? A democracia é uma dessas formas de organização da cidadania. Um regime de governo que a sociologia vai chamar mais pra frente, tá? Beleza. Assim, é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo. Olha só, num primeiro momento a participação política era muito restrita. Você tem, num primeiro momento, a participação política geralmente associada a nascimento, a bem-nascidos.
Às vezes o critério passava a ser renda, mas isso claramente restringia a população. Só que aí ele vem e diz, mesmo tendo isso em conta, a forma democrática vivenciada e experimentada pelos gregos atenienses nos séculos IV e V a.C. pode ser caracterizada fundamentalmente como direta. Então, vamos lá. Se cidadania é participação política, a democracia é uma forma, um regime, na verdade, de governo, ou seja, é uma forma de escolher aqueles que têm direitos de cidadão. E eu te disse que a democracia, que a cidadania era muito restrita, certo? Ou estava associada a nascimento, ou estava associada à riqueza. Qual é a novidade da democracia ateniense? A democracia é ateniense, a democracia não é grega, tudo bem? Depois Atenas vai se expandir, a democracia vai chegar em outros lugares. Mas a democracia é essencialmente ateniense, tá? Qual é a característica básica da democracia ateniense? Que ela quebra tanto o critério nascimento quanto o critério renda. A democracia não inclui como critérios de participação nascimento ou renda. Quando a gente fala de democracia ateniense, nós estamos falando, o texto nos contou que no século V e século IV a.C., quando a gente fala de democracia, nós estamos dizendo o seguinte: no modelo democrático existe a isonomia dos cidadãos. Ou seja, todo cidadão é igual perante a lei. Todo grego? Não. Todo ateniense? Não. Todo homo sapiens sapiens? Também não. Toda mulher sapiens sapiens? Também não. Todo cidadão é igual perante a lei. É isso que caracteriza a democracia. Sem critério renda e sem critério nascimento. E é aqui que vem o ponto. Até vou mexer um pouquinho a tela para a gente escrever um pouquinho. Quem é cidadão em Atenas? É cidadão em Atenas, são 4 flechinhas, todo homem adulto nascido em Atenas e livre. Homens adultos atenienses e livres são considerados cidadãos. Todo homem adulto ateniense e livre tem o direito de cidadania, ou seja, o direito de participação, independente da renda, independente do nascimento. Homem exclui, obviamente, as mulheres. Adultos é porque havia uma idade mínima. Essa idade mudou, não foi sempre a mesma. Aliás, é uma coisa que existe até hoje. A ideia de que até certa idade você não tem maturidade para tomar decisões. Tá? Ateniense precisava ser alguém nascido em Atenas com papai e mamãe ateniense, porque estrangeiro não era considerado confiável. Olha minha cara terrorista aqui, certo? Estrangeiro não era considerado confiável. E livre, porque excluiu os escravos. Afinal de contas, escravo não era nem sequer considerado gente. Então, o escravo não teria direitos de participação, certo? Essa é a noção de democracia que nasce em Atenas. E ele te fala uma coisa que é muito legal, que é no finalzinho do texto, ó. Olha a palavra aqui, vou até grifar de outra cor. Vamos pegar aqui o grifar texto, vou grifar de verde, ó. Olha o finalzinho do texto. Pode ser caracterizada fundamentalmente como direta. Eu grifei de verde para deixar bem claro que é uma palavra importante aí. A democracia ateniense é diferente da nossa, apesar da nossa democracia ser inspirada na democracia ateniense. Qual é a diferença? Essa democracia ateniense, ela tem uma noção de democracia direta. Nicolás, o que isso significa? Isso significa que o conjunto dos cidadãos se reúne na ágora, na praça, no espaço do debate, no espaço de cidadania, para tomar as decisões a respeito do futuro da cidade. É diferente da nossa noção de democracia. A nossa noção de democracia é uma noção indireta ou representativa. Nós escolhemos representantes para tomar as decisões por nós, certo? Inclusive, a gente chama as eleições de festa da democracia, o que para um ateniense seria profundamente revoltante, porque a democracia ateniense não está associada ao voto, e sim ao debate, à argumentação, à discussão, a colocar as ideias em debate na praça, certo? A democracia ateniense é uma democracia direta, uma democracia na qual o corpo, o conjunto dos cidadãos se reúne
e toma as decisões. E aí a resposta fica bastante clara, porque ele vem e te pergunta, a emergência do sistema promoveu o quê? A competição. Vamos ampliar um pouquinho aqui para facilitar a nossa análise das alternativas. A competição para a escolha dos representantes? Não, coração. Democracia direta não tem escolha de representante. Democracia representativa, democracia indireta é a nossa. Campanha pela revitalização das oligarquias. Você concorda comigo que oligarquia é governo de poucos? A ideia da democracia é a ampliação da participação política. Portanto, não pode ser isso aqui, tá? Estabelecimento de mandatos temporários. Não, coração. A gente não tem mandato. O conjunto dos cidadãos se reúne na praça para tomar as decisões. Não é um cargo eleito por um período determinado. O declínio da sociedade civil organizada. Você concorda que isso não é declínio? Aliás, primeiro, sociedade organizada já é um conceito extremamente preconceituoso, certo? Carrega certos padrões eurocêntricos. Mas vamos supor que isso não fosse problema. E em todo caso, isso não causa um declínio de organização. É uma nova forma de organização. Portanto, a resposta é alternativa E de escondidinho, de carne seca, participação no exercício do poder. Esse conceito aqui é um conceito muito importante que você guarda. Vira e mexe, aparece a questão em prova, falando a respeito de cidadania e de democracia. Lembrando que eles não são sinônimos, tá? Com isso em mente, a próxima questão vai ficar bastante fácil. Porque veio a Unicamp e disse o seguinte: assinale a alternativa correta, considerando o texto acima e seus conhecimentos sobre a Grécia Antiga. Então, estamos falando de Grécia Antiga de novo. Legal, estamos falando de Grécia Antiga. E aí o texto diz o seguinte: os gregos sentiam paixão pelo humano. Uma das características da filosofia e da cultura grega é o antropocentrismo, a valorização do homem, que progressivamente vai tomando lugar perante os próprios deuses que eram considerados homens, certo? Por suas capacidades, por sua energia construtiva. Por isso, inventaram a polis. Olha a polis aqui, olha a cidade. Comunidade cidadã, olha a cidadania aí, em cujo espaço artificial antropocêntrico não governa a necessidade da natureza. Vou grifar, não governa nem a vontade dos deuses. Daqui a pouco você vai entender por que eu grifei isso. Mas a liberdade dos homens, isto é, a sua capacidade de raciocinar, de discutir, olha a discussão aqui, de escolher e de destituir dirigentes, de criar problemas e propor soluções. O nome pelo qual hoje conhecemos essa invenção grega, a mais revolucionária politicamente falando, é a democracia. E aí ele te pergunta mais uma vez a respeito de democracia, tá? Então vamos lá. Para os gregos, a cidade era o espaço do exercício da liberdade dos homens. Até aí perfeito, o texto disse isso. E da tirania dos deuses. Não, coração. O texto foi muito claro, até grifei isso. Nem a vontade dos deuses. Tirano é aquele que impõe a sua própria vontade, certo? Portanto, não, isso contradiz o texto. Os gregos inventaram a democracia. A palavra inventaram a gente poderia até implicar, mas eu acho que dá para perdoar. Agora, que tinha então o mesmo funcionamento político do sistema vigente no Brasil. E aí a gente volta na questão anterior. A democracia ateniense é uma democracia direta. A nossa democracia é uma democracia indireta. C. Para os gregos, a liberdade dos homens era exercida na polis e estava relacionada à capacidade de invenção da política real. D. A democracia foi uma invenção grega que criou problemas em função do excesso de liberdade dos homens. Ai, Nicolas, mas eu concordo com isso. Pera, considerando o texto acima, o texto disse isso? Não, o texto não disse isso. Assim, isso é uma opinião muito pessoal, tá? E o texto nunca vai pedir uma opinião pessoal, tá? A função da democracia foi ampliar o direito de cidadania, não foi criar problema. Ah, mas criou. Ok, mas não é essa a função e muito menos é isso que o texto está falando. Por isso que a resposta só pode ser alternativa C de churros de chocolate. Certo? Então, duas questões falando de cidadania. Eu peguei uma questão que foge um pouquinho da questão política para lembrarmos a respeito das guerras na Grécia, tá? E aqui é uma questão da última FUVEST, uma questão super recente, que vai lembrar um pouco das relações tumultuadas entre as diferentes polis gregas. E ele pergunta da Guerra do Peloponeso. Quando a gente fala das guerras na Grécia, a gente precisa lembrar o seguinte: o período de guerras na Grécia
vai se dar entre o século V e o século IV antes de Cristo. Entre o século V e o século V antes de Cristo e IV antes de Cristo, que nós vamos ter as guerras na Grécia. Guerras. Que guerras são essas? São duas guerras diferentes, tá? Primeira dessas guerras, as chamadas guerras médicas. Pelo amor de Nossa Senhora da Bicicletinha, não tem nada a ver com a guerra dos médicos, tudo bem? As guerras médicas são as guerras entre os gregos e os medo-persas que estavam invadindo a região do Peloponeso. As guerras médicas são guerras que se dão contra a invasão persa. Contra a invasão persa. E é importante que você lembre disso até para achar depois a resposta certa. Tá? Os persas estavam em expansão, os persas invadiram a Península Balcânica e os gregos estão se defendendo. Só que tem um problema. Como a Grécia não tem uma unidade política, também não tem uma unidade militar. Cada polis tem o seu exército. E o exército persa era melhor do que qualquer um dos 112 exércitos gregos. Nicolás, mas Esparta é tão forte, os persas eram melhor do que eles? Sim, eram melhor do que eles. Os persas tinham um exército fortíssimo à época. Tanto que a solução para os gregos derrotarem os persas foi se aliarem numa liga ou numa confederação chamada Liga de Delos. Liga de Delos, ou Confederação de Delos, como você preferir. A Liga de Delos, ou Confederação de Delos, nada mais é do que uma aliança militar. Uma aliança militar liderada por Atenas, que vai se coordenar para comandar o ataque contra os persas. E o interessante é que essa Liga de Delos ela é vitoriosa. A Liga de Delos que não conta com a participação espartana, Esparta decide mandar 300 soldados por conta própria e leva uma surra maravilhosa. Basicamente, a Liga de Delos reúne boa parte das outras polis gregas comandadas por Atenas contra o ataque dos persas. E a Liga de Delos é vitoriosa. Para participar da Liga de Delos, você precisava entregar na mão de Atenas armas, soldados e recursos. E Atenas coordenava esses recursos para atacar, para lutar contra os persas. Tá? Só que é aqui que veio o problema, porque todo mundo foi trollado despacito por Atenas. Quando a guerra acabou, Atenas não apenas não devolveu os recursos às outras polis, como os usou em benefício próprio. E o resultado disso aqui foi o chamado imperialismo ateniense, em que Atenas usou os recursos da Liga de Delos em benefício próprio, certo? Para atacar as outras polis. E Atenas vai viver então o auge da democracia, o auge da filosofia. E aí na próxima questão vamos discutir um pouquinho a questão do ócio, tá? Esse momento vai ser o auge de Atenas. Esse vai ser o momento em que Atenas se fortalece para cima das outras polis. O que, obviamente, vai fortalecer um sentimento profundamente grego chamado ranço. Ranço, professor, mas não é grego, existe até hoje, eu sei, estou brincando. Mas, obviamente, as outras polis vão querer se juntar para dar em Atenas. Tá? E aí que vem a segunda grande guerra, o segundo grande conjunto de guerras que existe na Grécia nesse momento, que é a que a questão perguntou, que é a chamada Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso é uma guerra que tem como alvo o imperialismo ateniense. É uma guerra entre as polis gregas que se reúnem para conter o imperialismo de Atenas. Então, a Guerra do Peloponeso se dá contra o imperialismo ateniense. Certo? E aqui vai se formar uma nova aliança. E essa nova aliança vai se chamar Liga do Peloponeso. Ou Confederação do Peloponeso. Liga e Confederação são sinônimos, tudo bem? Liga do Peloponeso. Que mais uma vez, até vamos manter as mesmas cores para facilitar nosso entendimento, mais uma vez foi uma aliança militar.
Só que agora vai ser liderada por Esparta. Agora vai ser liderada por Esparta, que de todas as polis era claramente aquela que mais pretendia conter o avanço ateniense, tá? Como foi uma guerra de gregos contra gregos, no fundo não importa quem venceu, tá? Quem venceu foi a Liga do Peloponeso, quem venceu foi Esparta, e Esparta consegue, então, conter o imperialismo ateniense. Mas o importante aqui é que você perceba que é uma guerra entre gregos, e que o resultado dessa guerra só pode ser um. Qual? Essa guerra só pode ter causado o enfraquecimento militar grego. Nicolás, mas os gregos não eram super fortes? Sim, mas você tem uma guerra entre as diferentes polis gregas. O resultado disso só pode ser um enfraquecimento da Grécia como um todo. Tudo bem? E a partir do momento em que há o enfraquecimento militar, você se sujeita a duas coisas. Você se sujeita à perda territorial e você se sujeita a invasões. Certo? Deixa eu subir um pouquinho aqui para você ler. Por que eu estou te dizendo isso? Olha a alternativa. Aqui, a FUVEST sendo FUVEST, ela veio direto no teu fígado, não deu nenhum contexto, simplesmente veio disso. A respeito da Guerra do Peloponeso, é correto afirmar aqui. E aí, ele te diz o seguinte, o conflito resultou das disputas comerciais e militares entre a Liga de Delos, liderada por Atenas, e os interesses assírios. Tem dois problemas aí. Primeiro, a Guerra do Peloponeso não teve a liderança ateniense, foi contra o imperialismo ateniense. E em todo caso, também não teve nada a ver com os assírios. Tudo bem? Foi com os persas e seriam as guerras médicas, inclusive tá tudo trocado aí, tá? B. A guerra afetou a autonomia política e administrativa das cidades-estados, dando origem à organização imperial. Não, coração. Roma foi um império. Grécia não. Grécia nunca foi um império. Então, esse perigo não existe. C. A hegemonia ateniense foi dissolvida com o triunfo da Liga do Peloponeso. Legal. E as colônias da Ásia Menor foram devolvidas aos persas. Olha só! Olha os persas aqui que um dia tinham se dado mal, olha como recuperaram o território. Olha a perda territorial que te falei aqui embaixo. Tudo bem? Sim, a resposta só pode ser essa. Foi um rodapezinho que a FUVEST perguntou? Foi, a FUVEST não foi legal quando colocou lá os persas no meio, porque ninguém lembra desse detalhe. Mas de fato, essa é a resposta, tá? D. A guerra marcou a decadência do militarismo espartano. Não, Esparta se deu muito bem na Guerra do Peloponeso. E o desabastecimento de escravos e a desorganização da produção agrícola contribuíram para a perda da hegemonia grega no Mediterrâneo. Não, na verdade, Grécia não perde escravos, não teve desabastecimento de escravos. Aí ele fez um saladão com a crise do Império Romano. De fato, não é por aí o problema. A resposta certa, alternativa C, de coxinha com catupiry, mais uma vez, tá? E por último, eu guardei uma questão escrita. De novo falando de cidadania, mas fazendo uma relação legal entre cidadania e filosofia, tá? A partir do texto e seus conhecimentos sobre a antiguidade clássica, responda às questões. Não ajudou muito, certo? O nosso amigo examinador da Unicamp foi bastante objetivo na pergunta, tipo, olha o texto e tire de lá. E ele te diz o seguinte, as reflexões de Aristóteles e Platão revelam uma descrença em relação ao regime democrático. Descrença em relação ao regime democrático. Platão, Aristóteles, Sócrates não são defensores da democracia, tá? Eles são críticos da democracia, principalmente na questão da ampliação dos direitos de cidadania. A verdade é que a atividade intelectual, e aí a gente começa a chegar na resposta, a atividade intelectual era vista pelos gregos como uma atividade daqueles que eram superiores. E a atividade intelectual envolve as discussões sobre a cidadania, obviamente as discussões políticas. Então, nenhum dos filósofos adeptos da atividade intelectual defende essa ampliação dos direitos de cidadania. E aí se colocam contra, tá? O cidadão, diz Aristóteles, é quem toma parte na experiência de governar e ser governado, que nada mais é do que aquilo que nós falamos hoje mais cedo. Cidadão, governar e ser governado. Aquela ideia da discussão, do debate e tudo mais. Para o filósofo, o animal falante é um animal político. Animal falante também conhecido como ser humano, tá?
Mas o escravo, mesmo sendo falante, não é um animal político. Os artesãos, diz Platão, não podem participar das coisas comuns porque não têm tempo para se dedicar a outra atividade que não seja o trabalho. E eu vou grifar essa frase aqui, ó. Os artesãos, vou grifar de verde, não podem participar das coisas comuns porque não têm tempo para se dedicar a outra atividade que não seja o seu trabalho. Assim, ter esta ou aquela ocupação define competências ou incompetências para a participação nas decisões sobre a vida comum. Tá? Tem duas partes aqui muito claras. O item A ele pergunta, segundo Aristóteles, como se define o animal político? Quem é o animal político para os gregos? Quando a gente fala de animal político, e aí estamos respondendo o nosso item A, o animal político que ele está falando é o nosso amigo cidadão. O animal político é o cidadão. Cidadão. Quem é cidadão na Grécia? Aí você vai voltar lá na primeira questão. Homens adultos. Vou tentar economizar espaço aqui, tá? Homens adultos, atenienses e livres. Nicolás, eu posso responder assim? Não. O ideal seria que você escrevesse um textinho. O animal político é o cidadão, que é o homem adulto, ateniense ou livre, ou seja, as pessoas, ateniense e livre, não ou livre, e livre, ou seja, aquelas pessoas com direito de cidadania. É isso aqui que o nosso amigo Aristóteles vai chamar de animal político. Animal político. Só que agora vem o ponto legal. Porque quando você ouve isso, você fala, nossa, que legal, todo cidadão vai para a praça debater. E na verdade, isso não acontece. Eu costumo pensar, se você é meu aluno, foi meu aluno, se já me ouviu dando esse exemplo, eu costumo pensar numa reunião de condomínio, numa segunda-feira às 3 da tarde. Porque basicamente o princípio é o mesmo. Se você marca uma reunião de condomínio, segunda-feira às 3 da tarde, quem que participa dela? Aqueles que não trabalham. Porque quem trabalha vai trabalhar. Tá? A democracia ateniense, ela parte da mesma lógica. A democracia ateniense, ela parte da mesma lógica. E é isso que eu grifei de verde para você. Eu grifei, os artesãos não podem participar das coisas comuns porque não tem tempo para se dedicar a outra atividade, a não ser o seu trabalho. E aí aparece a crítica. A crítica está no fato de que a atividade intelectual, a democracia, ela está diretamente ligada à ideia de ócio. Guarda essas 4 letrinhas. Ócio. O que é o ócio? O ócio é o tempo da atividade intelectual. Atividade intelectual. E essa atividade intelectual estabelece uma superioridade. Tá? São superiores àqueles que têm tempo da atividade intelectual. Ou seja, para que eu tenha democracia, eu preciso ter mão de obra escrava. Nicolás, mas o escravo não vai participar. De fato não vai, mas o fato de ter escravo vai permitir ao cidadão ir para a praça debater. É por isso que quando Atenas viveu o auge da escravidão, que foi após a expansão do imperialismo ateniense, Atenas vai viver o auge da democracia. Porque a partir do auge da democracia, a partir do auge da escravidão, que Atenas consegue liberar os cidadãos para ir para a praça debater. E isso explica por que os filósofos que se consideravam superiores rejeitavam essa ampliação, porque para eles a atividade intelectual é um elemento de distinção que não poderia ser para todos. Quem trabalha não chegou nesse patamar. E assim, a gente encerra a nossa resolução de questões sobre a Grécia Antiga. Semana que vem a gente volta para falar um pouquinho mais sobre resolução de questões. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho de Brasil colonial para completar essas primeiras semanas de resolução. Certo? Beijos, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.